Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, ontem nós havíamos discutido como é a concepção do set point que será utilizado pelo sistema de controle. O sinal que o sistema de controle perseguirá, o alvo a ser atingido. E só recapitulando, o alvo a ser atingido é uma certa rotação proporcional à velocidade angular. Reparem aqui comigo. Então, vejam. Então, nós estávamos falando isso aqui. Então, o sistema de controle, ele fará de tudo para que a rotação da hélice se aproxime de uma rotação proporcional à velocidade do vento, onde a constante de proporcionalidade vai ser o lambda ótimo dividido pelo tamanho da lâmina da hélice. Lembrando que lambda ótimo é um valor que garante um coeficiente de potência máxima, ou seja, eficiência máxima da turbina, e foi calculado lá no vídeo de regressão via mínimos quadrados. Então, é isso. Agora nós temos que explorar a parte de controle, mas um pouco antes de chegar na arquitetura de controle da turbina eólica propriamente dita, nós temos que avaliar como funciona um equipamento que está na turbina eólica e que pode operar sem que o sistema de controle esteja ligado. Então, é um equipamento que opera tanto com o sistema de controle, mas pode operar sem o sistema de controle também. E esse equipamento, é importante entendermos ele, porque ele será fundamental na malha, no circuito de controle. Então, antes, vamos entender o equipamento sem a presença do controlador. Bom, aqui, deixe-me colocar aqui para vocês. Bom, o equipamento que nós vamos ver aqui é o gerador. Até antes da gente falar do gerador, para vocês terem noção na turbina eólica, deixa eu ver se o desenho está visível para vocês. Acho que vai ficar. Eu vou fazer um desenho pequeno. Vamos lá. Eu vou desenhar mais ou menos uma turbina eólica com a sua nacelle. Nacelle é uma caixa que contém vários mecanismos de conversão de energia lá dentro. Bom, deixa eu ver. Eu vou desenhar de lado uma caixa da turbina eólica. Aqui está a turbina eólica vista de lado. Opa! Aqui está a torre. Lá da turbina eólica.
Claro, isso aqui é um quadro mais simplificado do próprio desenho que apareceu aí na lousa de vocês, que está bem feito. O vento incide aqui. Só para saberem isso, a parte mais alta ali da sua turbina eólica tem uma estrutura chamada nacelle. Aqui dentro, pessoal, tem o eixo sobre o qual está montado a hélice. Normalmente tem uma caixa de engrenagens. Depois tem um outro eixo. E aqui sim, a caixa de engrenagens transmite rotação para outro eixo, onde estará montado um gerador. O gerador ele converte potência mecânica em potência elétrica. Bom, por que eu quis desenhar aqui? Eu fiz questão de mostrar que o gerador, ele tá aqui também, pessoal. Ele tá dentro da nacelle. Qualquer interface com sistemas de distribuição de energia, percebo Power Interface, uma interface de potência, já vai estar fora, não vai estar na estrutura interna da sua turbina eólica, vai estar de fora já dela. Então aqui de alguma forma a conexão sai para uma caixa que será a interface. E aí sim, o sinal elétrico convertido, ele poderá ser distribuído depois para as casas. Então foi só para esclarecer isso, que o gerador está dentro da nacelle, porque o desenho que eu vou usar aqui não deixa evidente isso. Agora sim, vamos à discussão sobre um elemento central aqui na turbina eólica. Veja, turbinas eólicas, elas podem ter ou não caixa de engrenagens. Muitas turbinas não têm. Para não ter que analisar um elemento a mais, isso foi só por simplicidade, eu coloquei aqui uma turbina eólica que não tem a tal da caixa de engrenagens, aonde é uma turbina eólica de transmissão direta de rotação. Não tem uma amplificação da rotação via caixa de engrenagens. Então vejamos. Como é que funciona a nossa turbina? O vento, ele está incidindo sobre a turbina. Lembra aquela situação idealizada aonde a guinada e a arfagem, a guinada da nacelle, que é a estrutura que gira em torno da torre, e a arfagem de cada lâmina da hélice são problemas já resolvidos. Não estou olhando isso mais, estou olhando só a rotação da hélice. O vento, ele incidirá sobre a hélice, promovendo um torque aerodinâmico sobre a hélice, o seu eixo aqui. E veja, o gerador, pessoal, o gerador é interessante, porque ele é um sistema, quando você gira, vamos pensar, vamos tentar entender o que ele faz lá dentro. Quando você gira o gerador, ele tem uma estrutura interna lá dentro. Então aqui
eu cortei o gerador. Imagina que eu cortei ele ao meio e virei para você. Eu parti o gerador em dois e virei a seção de corte para vocês verem o corte lá dentro. Então aqui está o eixo que está girando. O gerador, olha que interessante. Aqui está o corte e o eixo girando. Eu estou chamando de rotor. O eixo passante ali, solidário ao eixo, ou seja, acompanha o movimento do eixo, está preso no eixo, você tem ímãs permanentes. Tenho alguns ímãs aqui. Então, é isso aqui que está escrito como Permanent Magnet. Então, são ímãs presos ao eixo. Você disse que está preso ao rotor. E veja, olha que coisa curiosa. Em cada ímã, eu tenho campo magnético. Se a gente pegar um ímã, nós temos ele parado mesmo. Nós temos as linhas de campo magnético. Isso aqui vocês sabem dos cursos básicos de Física 2. Então tem campo magnético, pessoal. Eu não estou representando o vetor campo magnético, que é um campo, e aí você tem que representá-lo no espaço, só as linhas de campo aqui. Mas se você, por exemplo, rotaciona o ímã, girar o ímã, essas linhas de campo mudam também por tabela sua orientação, obviamente. Acho que isso dá para vocês entenderem. Bom. Bom, então o campo magnético, ele muda sua orientação se você gira ele. Muda a orientação do ímã, o campo magnético muda a sua orientação também. Opa! Deixa eu ver aqui. Bom, o que eu estou fazendo? Deu algum problema com a tela